sol desaparece e a escuridão toma conta do dia. O vento sopra forte através da estepe congelada. As águas se transformam em um deserto congelado e o mundo entra em letargia de inverno. Tudo está pronto para um dos capítulos mais chocantes da história da vida selvagem. Os pinguins se reúnem nas praias, elefantes marinhos emergem das águas e as focas leopardo sobem no gelo. As baleias azuis navegam nas profundezas. Os pássaros, cheios de cores, contrastam com um céu pálido. E os golfinhos fazem suas acrobacias na água. Esta é a Antártida selvagem e os segredos do continente branco. Neste lugar próximo aos confins da Terra, as temperaturas regem a vida e o clima é o adversário mais feroz, assim como o regente das mudanças no ecossistema. No meio de um dos lugares mais inóspitos do planeta, como se desafiasse o status quo, a vida selvagem, rebelde e irreverente, está no seu melhor. Pinguins, em uma jornada sem fim, marcham milhares de quilômetros através do gelo em uma odisseia de dias através das tempestades mais cruéis. As focas, sobreviventes habilidosas, refugiam-se nas profundezas, longe da superfície implacável, mas ao alcance de predadores vorazes. E os cachalotes, fantasmas do oceano, navegam na escuridão abismal, sem outra companhia senão a solidão. Em um continente tão vasto, lar das criaturas selvagens mais majestosas, cada espécie luta sua própria batalha pela sobrevivência. Aqui, do pequeno krill à gigante baleia azul, eles enfrentam desafios que testam sua resiliência e seu desejo de viver. No distante Polo Sul, onde uma gigantesca barreira de gelo surge como a fronteira final, elefantes marinhos, mamíferos imponentes, lutam até a morte pelo domínio das praias. Focas caranguejeiras, em uma luta contra a fome, mergulham nas águas geladas em uma caçada abaixo de zero. Enquanto isso, milhões de aves migratórias, diante de condições de vida tão adversas, decidem embarcar em uma jornada de milhares de quilômetros para novos destinos. Neste antigo conflito contra as temperaturas, cada espécie, após milhões de anos de evolução, adaptou-se a este habitat inóspito, onde o inverno, mais do que uma estação, tornou-se senhor e mestre de um continente inteiro. Mas a queda de temperatura não é o único inimigo que as criaturas selvagens da Antártida devem enfrentar. Enquanto lutam pela sobrevivência, os predadores mais ferozes impõem sua vontade, afirmando seu lugar na cadeia alimentar. Nas águas frias, orcas, caçadoras sanguinárias, surgem como predadoras supremas, perseguindo suas presas e devorando tudo em seu caminho. Com inúmeros rebanhos vagando pelas costas da Antártida e os limites entre gelo e terra borrados, ninguém está a salvo do apetite desses predadores vorazes. Às implacáveis orcas juntam-se os colossais elefantes marinhos. Esses gigantes não hesitarão em aterrorizar focas e pinguins para garantir sua sobrevivência neste vasto ecossistema. Localizada no sul do planeta, a Antártida cobre uma região de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quarto maior continente do mundo. Enquanto em outra realidade, um território tão vasto e isolado do resto do planeta poderia ser um paraíso para a vida selvagem, com 98% de sua superfície coberta por uma espessa camada de gelo, com mais de 1 quilômetro de espessura. A Antártida é um deserto congelado, representando os maiores desafios para qualquer esperança de vida. Com temperaturas de inverno de até 90 graus Celsius, negativos, a mãe natureza não tem piedade. O inverno toma conta do Polo Sul e até o sol abandona o continente à própria sorte, mergulhando-o na escuridão por meses. Embora esse colossal reino congelado permaneça coberto de gelo o ano todo, durante o verão,
as temperaturas nos lugares mais quentes chegam a agradáveis 0 graus, e um sol radiante ilumina o horizonte, dando lugar a noites brancas. Com a chegada da estação quente, se é que podemos chamá-la assim, a vida selvagem da Antártida desperta de seu sono, pronta para escrever suas histórias na tela em branco que representa este mundo congelado. Na costa da Antártida, onde quilômetros de blocos de gelo se erguem no horizonte, a foca-leopardo é uma daquelas espécies selvagens gratas pela chegada do verão neste canto gelado do mundo e está pronta para comemorar com uma captura substancial. Com um corpo enorme que pode pesar até 600 quilos e um comprimento de mais de 3 metros, a foca-leopardo é um dos gigantes que escolheu a inóspita Antártida como seu lar aconchegante. A pelagem cinza e preta manchada deste mamífero facilita a compreensão de sua associação com os felinos selvagens, que vivem a milhares de quilômetros ao norte. No entanto, uma mordida colossal e instintos predatórios intransigentes são algumas das qualidades que esses habitantes da Antártida também compartilham com os felinos africanos. A foca-leopardo percorre as águas semi-congeladas da costa em busca de presas nutritivas para satisfazer seu apetite voraz. Este mamífero é um caçador exímio, empregando inúmeras estratégias para garantir que haja comida sempre à mesa. A foca-leopardo, como também é conhecida, tem uma dieta muito ampla, que inclui desde pequenos crios até peixes, pinguins, cefalópodes e até mesmo outras espécies de focas. Simplificando, nada está fora do cardápio deste caçador voraz, muito menos viver em um lugar onde as presas costumam ser escassas. Ao caçar, ele geralmente persegue sua presa quase totalmente submersa na borda de um bloco de gelo, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Quando um pinguim descuidado salta na água, a foca-leopardo aproveita a oportunidade e ataca. Com sua mordida feroz, a foca vai direto para as patas do pinguim, agarrando-o com os dentes. Uma vez capturado, esse caçador feroz terminará o trabalho na superfície, onde, ao bater o corpo do pinguim contra o gelo sólido, ele passará para uma vida melhor e se tornará uma refeição suculenta para esse felino das águas geladas. Apesar de possuir dentes de até 2,5 centímetros de comprimento, estes não lhe permitem cortar a presa em pedaços. Por isso deve sacudi-la vigorosamente de um lado para o outro até rasgá-la, engolindo a inocente ave inteira. Outra presa favorita da foca-leopardo selvagem e abundante nessas águas ligeiramente acima de 0 é o krill. Para devorar esses pequenos crustáceos, as focas mergulham nas águas escuras em busca de grandes cardumes. Ao encontrá-los, o mamífero abre sua grande boca e captura vários desses camarões nutritivos. Em seguida, com a ajuda de seus molares, ele puxa a água da boca, filtrando o alimento. Embora este caçador habilidoso se mova como um peixe na água, nadando a velocidades de até 38 km por hora e capaz de mergulhar por períodos de até 30 minutos, a mais de 200 metros abaixo da superfície, é melhor permanecer alerta durante essas longas expedições. A vida selvagem na Antártida está em constante mudança e, em apenas alguns segundos, uma foca pode deixar de devorar um krill indefeso e se tornar presa de uma orca gigante. Embora as focas-leopardo não tenham muitos predadores naturais no árido ecossistema da Antártida, a presença de orcas é mais do que suficiente para assustá-las. Por isso, antes de mergulhar, esses mamíferos aquáticos devem sempre considerar uma rota de fuga através do gelo, além de ficar atentos à temida barbatana dos caçadores vorazes no horizonte. Após uma caçada bem-sucedida, a foca emerge das águas frias através de aberturas, buracos feitos no espesso gelo da Antártida. Embora sejam conhecidos por levarem uma vida solitária e reclusa, quando chega a época de acasalamento, os machos,
abandonando o isolamento social, mergulham nas águas e quebram o silêncio ensurdecedor com seu amplo repertório de vocalizações. Grunhidos, guinchos e rugidos desempenham um papel central na atração de uma fêmea fértil. Claro, assim como as fêmeas chegam com a intenção de se reproduzir, em alguns casos também há visitantes indesejados na forma de outros machos que também querem expandir sua linhagem e estão dispostos a lutar por isso. Quando um invasor cruza os limites do território de um macho, a neve branca que cobre a Antártida está prestes a ficar vermelha. Antes do início da batalha, os competidores emitem rugidos e rosnados altos para intimidar o oponente, além de realizar posturas para parecerem maiores e mostrar seus dentes afiados, como um prenúncio do que está por vir. Com uma fêmea em jogo, nenhum dos machos recua, e o início de um duelo mortal é inevitável. Nesse caso, os golpes de seus grandes corpos, tentando derrubar o oponente, são eficazes, enquanto as garras e mordidas diretamente no pescoço do oponente podem ser o golpe final que encerra a batalha. Com feras tão semelhantes em combate, essas lutas geralmente duram várias horas, após as quais, após dezenas de golpes e ambos os machos com ferimentos graves, um decide jogar a toalha e desistir de suas intenções de se reproduzir. O vencedor desfrutará de todos os privilégios, ficando com a fêmea e protegendo seu território de invasores. Após o acasalamento, a fêmea inicia um período de gestação não tão curto, de até 11 meses, durante o qual terá que lidar com os desafios da gravidez em um dos ambientes mais hostis do planeta. É claro que, depois desse período, tudo valerá a pena quando ela vir seu filhote, pesando mais de 30 quilos, dando os primeiros passos. Embora o canto da foca leopardo macho tenha dado frutos, não importa o quanto ele tente, ele nunca consegue superar a melodia ensurdecedora da gloriosa baleia jubarte nas profundezas. Após uma longa jornada de mais de 25 mil quilômetros, este gigante, de até 16 metros de comprimento e pesando 36 toneladas, faz sua chegada gloriosa às águas geladas da Antártida. Com a chegada do verão, este cetáceo colossal olha para as costas semicongeladas deste continente branco, como o lugar perfeito para quebrar um longo jejum. Durante sua longa migração para águas tropicais durante o inverno polar, a baleia jubarte passou meses sem comer nada, tentando concentrar toda a sua energia para a longa jornada. É claro que, após essa longa viagem de ida e volta aos trópicos, essa gigante está retornando às águas fartas da Antártida. Logo após sua chegada, a baleia jubarte não perdeu tempo e se juntou a outros membros de sua espécie, que também tinham vindo com as mesmas intenções. A abundância de peixes e krill na costa antártica atraiu milhares de cetáceos famintos para um banquete sem fim. Sem as habilidades de ecolocalização de outras espécies marinhas, as baleias jubarte dependem de seu aguçado sentido de audição e consciência do ambiente ao seu redor para navegar entre cardumes gigantes de krill e peixes pequenos. Embora não sejam máquinas de caça agressivas para grandes mamíferos como a temida orca, a baleia jubarte é uma verdadeira estrategista quando se trata de trazer grandes cardumes de baleias para suas mandíbulas. Uma das estratégias favoritas e patenteadas deste mamífero é conhecida como rede de bolhas. Nela, a baleia desce até as profundezas escuras e lentamente começa a emergir em círculos ascendentes, liberando bolhas de ar através de seu respiradouro. Essas milhares de bolhas constroem uma rede em torno das escolas, que, confusas e encurraladas, se reúnem em uma área cada vez menor. Com o máximo de presas possível concentrada, a baleia jubarte abre sua boca gigante e engole centenas de milhares de peixes em uma única mordida. Semelhante ao que a foca leopardo faz, mas em uma escala muito maior, esse cetáceo
usando suas enormes barbatanas, filtra o alimento, removendo toda a água de sua boca e devorando sua refeição substancial. Embora essa estratégia coloque cardumes de peixes em apuros diante de um caçador tão habilidoso e inteligente, às vezes grupos de dezenas de baleias trabalham juntas para criar gigantescas redes de bolhas, capazes de exterminar até os maiores cardumes em minutos. Com apenas um indivíduo capaz de devorar até 2 toneladas de alimento por dia, krill, peixes, lulas e crustáceos precisam se esconder, além de serem capazes de planejar uma emboscada certeira para capturar milhões de pequenas presas. As baleias jubarte acreditam firmemente que uma boa comunicação é a chave para o sucesso. Para fazer isso, sob as águas escuras da Antártida, esses cetáceos emitem seus chamados longos e ressonantes por até 20 minutos de cada vez. Essas melodias, ecoando no silencioso Oceano Antártico, podem ser ouvidas a até 20 quilômetros de distância. E enquanto em habitats tropicais são usadas como chamado de acasalamento, nas costas geladas da Antártida são um meio de comunicação entre as espécies. Depois de navegar em profundidades de até 200 metros, devorando grandes cardumes de baleias, as baleias jubarte fazem uma pequena pausa para respirar na superfície. Depois de navegar em profundidades de até 200 metros, devorando grandes cardumes de baleias, as baleias jubarte fazem uma pequena pausa para respirar na superfície. Depois disso, o cetáceo inala grandes quantidades de ar para retornar ao seu escuro e calmo leito marinho do Ártico. Outra ocasião em que esses majestosos mamíferos visitam a superfície é quando decidem realizar um fantástico espetáculo acrobático. As jubartes sobem a toda velocidade e soltam seus grandes corpos da água, girando no ar para pousar de costas e mergulhar novamente. Embora a razão para esse comportamento não seja totalmente compreendida, acredita-se que seja uma forma de comunicação com outras baleias. Depois de passar meses aproveitando a fartura de alimentos fornecida pelas águas antárticas, com a chegada das baixas temperaturas do inverno no hemisfério sul, as baleias jubarte darão meia volta novamente e embarcarão em uma longa migração de milhares de quilômetros para o norte, onde as costas tropicais, muito mais quentes, serão o lugar perfeito para as fêmeas darem à luz seus filhotes. Enquanto os machos, ansiosos para estender sua linhagem, se reunirão para lutar por esse direito. É claro que os meses em que a Antártida os hospedou serão cruciais para essa migração colossal em que as baleias sobreviverão apenas de suas reservas de gordura. Assim como a abundância infinita de vida marinha nas águas da Antártida sustenta as baleias jubarte, os pinguins-rei são outra espécie que se beneficia da abundância da mãe natureza durante o verão nesta terra do sul. Alcançando até 1 metro e pesando cerca de 18 quilos, o pinguim-rei é a segunda maior espécie dessas aves incapazes de voar, com uma aparência distinta e marcante, com tons de laranja e amarelo no pescoço e na cabeça. Esta pequena ave real é uma daquelas espécies que adiciona um toque de cor ao ecossistema branco da Antártida. Embora a maioria dessas colônias de pinguins esteja localizada na parte norte do continente, na Península Antártica, onde o clima é geralmente mais ameno e a praia sem gelo no verão, a verdade é que essas aves estão perfeitamente adaptadas à vida abaixo de zero de seu ecossistema gelado. Com uma espessa camada de gordura e plumagem densa, semelhante a escamas, os pinguins-reis conseguem reter até o menor traço de calor em seus corpos, para se manterem aquecidos, mesmo nos dias em que o inverno antártico está no seu pior momento. Outra técnica eficaz que essas aves impressionantes empregam é se agrupar em grandes grupos para se protegerem do frio e compartilharem o calor. É claro que essas aglomerações de pinguins alternam posições periodicamente
para que nenhuma ave fique sem o lugar privilegiado e mais quente no centro. As vastas colônias dessas aves na Antártida podem chegar a milhares. Com as águas costeiras repletas de comida, os pinguins, nadadores prodigiosos, não pensam duas vezes e mergulham no oceano gelado para se juntar ao banquete marítimo, já iniciado pelas baleias jubarte. A dieta dessas pequenas criaturas incapazes de voar é composta principalmente de peixes, lulas e, claro, o abundante krill. Submersas na água, essas aves se parecem mais com peixes, exibindo incríveis habilidades de mergulho. Os pinguins reis descem até 300 metros abaixo da superfície, impulsionando-se com as patas e nadadeiras para explorar o fundo do mar em busca de presas. Mesmo nessas águas escuras, onde a luz do sol mal penetra, essa majestosa ave subaquática consegue enxergar com clareza, detectando pequenos peixes e capturando-os com seu bico adestrado e nadadeiras funcionais. Capaz de comer até 2.000 peixes por dia, é melhor que eles tenham sucesso em seus mergulhos para poderem retornar à praia com o estômago cheio. Apesar de suas habilidades comprovadas na água, alguns pinguins preferem pescar em fendas no gelo, onde os peixes, tentando respirar, se tornam presas fáceis para esses carnívoros. Com milhões de peixes nadando nas águas antárticas e temperaturas relativamente agradáveis, chega a época de reprodução para a colônia. É nessa época que os machos, ávidos por reprodução, tentam se exibir para as fêmeas, com uma ostentosa exibição de cortejo. A dança nupcial consiste em esticar o pescoço e se mover de um lado para o outro para atrair a atenção das fêmeas. Com o comportamento monogâmico em série, os pares formados duram o restante da temporada reprodutiva. No entanto, dentro de um ano, a maioria deles inicia um novo relacionamento. Após o acasalamento, a fêmea põe um ovo de aproximadamente 300 gramas, que ambos os pássaros, como pais responsáveis, chocam por aproximadamente 55 dias, com cada pássaro se revezando por até 2 semanas. Como não constroem ninho, o pinguim em questão equilibra o ovo nas patas e o cobre com sua bolsa incubadora, uma prega de pele que se projeta de seu abdômen. Como regra geral, a ave que não está cuidando do ovo fará excursões até as águas, onde ele se alimentará, aproveitando a abundância de peixes que o verão antártico traz. As responsabilidades da ave que cuida do futuro filhote vão além da simples eclosão, pois o céu está repleto de caçadores em busca de um ovo suculento e rico em proteínas. Entre os predadores que não deixarão de se alimentar de ovos abandonados estão gaivotas, petréis gigantes e escuas. Após quase 2 meses de cuidados meticulosos de ambos os pais, um pequeno filhote nasce e, pela primeira vez, contempla um ecossistema majestoso, onde sua própria existência é um milagre. Uma peculiaridade dessa espécie de pinguim é que os filhotes nascem com uma plumagem marrom, lanosa e muito densa, que os ajuda a se proteger do frio intenso e, ao mesmo tempo, faz com que pareçam ser de uma espécie completamente diferente de seus pais. Embora tenha uma pelagem natural e quente, o filhote não está pronto para explorar sozinho e precisará de cuidados parentais por mais alguns meses. Durante esse período, os pais continuarão se revezando na pesca e no cuidado dos filhotes, mas dessa vez devem se lembrar de levar um pequeno presente para os filhotes, como regurgitar alguns peixes ou um punhado de crustáceos. Com o passar do tempo e o fortalecimento do pequeno pinguim-rei, seus pais o levam para um dos muitos berçários da colônia, onde ele se aconchega com outros filhotes para compartilhar calor e se proteger de predadores. Lá, o filhote espera pacientemente que seus pais tragam lembranças deliciosas de suas pescarias. Provavelmente em um desses mergulhos em busca de peixe fresco, bandos de pinguins-rei testemunham a chegada de um dos viajantes mais impressionantes do planeta,
A andorinha do mar Ártica voou milhares de quilômetros para chegar a este destino majestoso perto dos confins da Terra. A andorinha do mar Ártica é uma ave pequena que pesa no máximo 150 gramas e mede 40 centímetros de comprimento. Embora muito menor que a colossal baleia jubarte, essa pequena ave percorre quase o dobro da distância percorrida por um cetáceo. Tudo começa a cerca de 40 mil quilômetros ao norte da costa antártica, onde o ponto de partida é o próprio lugar que dá nome à andorinha do mar. Quando os dias ensolarados terminam no Ártico, esta pequena ave decide realizar um dos maiores feitos na natureza, cruzando o planeta de polo a polo, em uma corrida em busca do verão. Para chegar ao seu destino desejado, no extremo sul, a andorinha do mar fará várias paradas para devorar pequenos peixes e crustáceos. Com uma jornada dessas pela frente, é importante reabastecer ao longo do caminho. Depois de meses perseguindo os céus de verão, a andorinha do mar finalmente avista a terra, e um horizonte branco, com um céu radiante, exatamente como ele queria, lhe dá as boas-vindas. Com um pequeno bico vermelho e plumagem predominantemente cinza, com nuca preta, a andorinha do mar é uma daquelas aves que tingem de cor o ecossistema branco da Antártida. Da mesma forma, em meio a um habitat tranquilo, onde o silêncio mais profundo abafa os gritos da natureza, a andorinha do mar Ártica, com seus inúmeros chamados, anuncia a sobrevivência da vida selvagem, mesmo no fim do mundo. Após uma jornada de proporções inimagináveis, esta pequena ave parte para desfrutar das riquezas oferecidas por seu habitat temporário, no extremo sul. Com uma dieta baseada principalmente em peixes pequenos, como arenques jovens e bacalhau, as águas da costa antártica são um paraíso nesta época do ano para a andorinha do mar migratória. Todos os peixes que cometem o grave erro de nadar em águas rasas, enquanto esta ave está pescando, são presas fáceis, com a pequena andorinha do mar descendo a toda velocidade e capturando-os com suas garras minúsculas. Ocasionalmente, esta ave ágil chega a submergir completamente nas águas geladas, mergulhando para alcançar sua presa. Embora a andorinha do mar seja uma caçadora habilidosa, e com os cardumes infinitos de peixes nadando na Antártida, ela tenha um suprimento garantido de alimento naqueles dias de caça incomuns, quando a comida simplesmente não chega ao seu bico. Esta pequena ave não tem problema em se envolver em uma prática um tanto injusta, mas que lhe garante uma boa refeição. Quando uma andorinha do mar avista uma gaivota, ou talvez um squá saboreando uma pesca suculenta, ela se torna uma ladra eficiente, roubando comida da boca de pássaros ainda maiores. O plano é simples, mas eficaz. A pequena andorinha do mar desce a toda velocidade sobre sua presa, que geralmente se assusta e a deixa cair. Com os peixinhos em terra de ninguém, a andorinha do mar é rápida para completar o roubo, carregando o saque no bico. Na maioria das vezes, tudo acontece tão rápido que a vítima nem percebe o que aconteceu. Mas em um ecossistema tão selvagem, não se pode roubar comida dos outros sem correr o risco das consequências. Assim como a andorinha do mar migratória frequentemente rouba comida de gaivotas, escuas. Essas aves, como uma espécie de alerta, são os principais predadores da andorinha do mar Ártica deste lado do mundo. Da mesma forma, embora não esteja entre suas principais presas, se uma gloriosa foca leopardo tiver a oportunidade de caçar esta pequena ave, ela não hesitará um segundo e a incorporará à sua dieta, levando a um fim inesperado a andorinha do mar, a milhares de quilômetros de seu lar. Quando as noites brancas chegarem ao fim no gigantesco continente antártico, a andorinha do mar Ártica, fiel ao seu nome, voltará a olhar para o norte, iniciando uma jornada de milhares de quilômetros por águas infinitas. No entanto, o verão do outro lado do mundo não durará para sempre, e a andorinha do mar planeja retornar ao que considera uma Antártida acolhedora.
Por enquanto, tudo o que resta é abrir suas asinhas e desaparecer no horizonte em uma longa jornada de volta para casa. Enquanto a pequena andorinha do mar voa, despedindo-se do continente branco, nas profundezas escuras do oceano, onde os raios de luz não são nada mais que um mito, e o silêncio infinito atordoa em um abismo, o cachalote parece frio e solitário. Este cetáceo colossal, que pode pesar até 45 toneladas e medir 16 metros de comprimento, é um daqueles gigantes que habitam as águas profundas e geladas da Antártida. Mergulhando a 2.000 metros de profundidade, o cachalote vê esses abismos escuros do sul do planeta como um lar aconchegante, onde pode nadar tranquilamente sem ser perturbado. Enquanto os machos são animais enormes, chegando a ocupar o lugar das maiores baleias dentadas do mundo, as fêmeas da espécie são até 3 vezes menores. O cachalote é facilmente reconhecível até mesmo na costa antártica, lar de diversas espécies de cetáceos. Com uma cabeça característica, quadrada, que pode representar até 1/3 do corpo, e uma testa proeminente e arredondada, este habitante das profundezas é inconfundível. É claro que essa cabeça desproporcional abriga um cérebro gigantesco. Aliás, o maior de todo o reino animal, pesando quase 8 quilos. Embora machos colossais tendam a vagar sozinhos pelas profundezas do mar, as fêmeas e seus filhotes podem formar grupos matriarcais de até 20 indivíduos. No entanto, esses grupos preferem as águas mais quentes dos trópicos e raramente visitam esse destino ao sul. Os machos jovens que deixam o grupo ao atingir a maturidade sexual geralmente formam grupos de solteiros. Com apenas um indivíduo consumindo até 2 toneladas de comida por dia, esses grupos de baleias dentadas costumam passar até 3/4 de sua rotina procurando comida. Para satisfazer um apetite tão voraz, sua dieta consiste principalmente de lulas gigantes, polvos, raias, peixes pequenos e, em raras ocasiões, até mesmo peixes-espada. Como a luz solar mal penetra nas profundezas rasas onde caçam, os cachalotes usam suas habilidades avançadas de ecolocalização para localizar suas presas. Emitindo sons semelhantes a cliques, eles as identificam. Enquanto os machos solitários caçam suas presas sozinhos, os grupos costumam trabalhar em equipe, especialmente quando se trata da pesca em massa de grandes cardumes de peixes. Os cetáceos se coordenam para agrupar os grandes cardumes em bolas gigantes, facilitando sua ingestão. Por outro lado, quando a presa é uma lula gigante, o cefalópode não se torna parte da dieta voraz do cachalote sem lutar. Aqui, uma batalha pela sobrevivência se trava a milhares de metros abaixo da superfície. A lula tenta salvar sua vida, enquanto o cachalote luta contra a fome. O cetáceo usa seus enormes dentes afiados como armas para dilacerar o corpo da lula, e também pode usar seu poderoso sonar para atordoar e desorientar suas presas. Com uma potência de 236 decibéis, este canhão sônico é o ruído mais alto produzido por qualquer espécie animal do planeta. É claro que o mergulho em busca de peixes e as batalhas ferozes com lulas gigantes fazem com que os mergulhos do cachalote não sejam particularmente curtos. Felizmente, graças à sua incrível adaptação às profundezas, ele consegue ficar mais de 1 hora sem emergir. Após se alimentar, este mamífero geralmente se dirige para águas mais rasas, a aproximadamente 900 metros de profundidade, onde os encontros com outros cetáceos são mais frequentes. Embora os machos adultos da espécie prefiram uma vida solitária, longe de seus pares, eles podem ocasionalmente nadar ao lado das igualmente gigantescas baleias jubarte. O tamanho colossal do cachalote o coloca fora do alcance de praticamente todos os predadores. Nem mesmo a voraz orca é capaz de incutir terror nesses imensos cetáceos. Embora confrontos violentos ocorram nas profundezas,
Ambas as espécies preferem ficar longe e evitar esse choque de titãs. Como as cachalotes fêmeas preferem permanecer muito mais ao norte, em águas tropicais, alguns machos, ávidos por estender sua linhagem, empreendem essa jornada de milhares de quilômetros por oceanos inteiros. Ao chegarem ao seu destino, fêmeas férteis, ávidas por reprodução, estarão esperando por elas nessas águas mornas. É claro que, para se qualificarem para elas precisam provar seu valor em batalhas selvagens contra outros pretendentes. Por enquanto, esse enorme cetáceo inicia sua jornada, deixando para trás as águas geladas que o acolheram por anos. É claro que o cachalote gigante parte com a esperança de um dia retornar ao seu lar nas profundezas escuras do Oceano Antártico. Com a migração dos cetáceos para o norte, nenhuma criatura selvagem, dentro ou fora d'água, está a salvo do apetite voraz do predador mais feroz do mundo. Quando as orcas vão caçar, não há lugar seguro, nem mesmo na imensidão da Antártida. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, embora não sejam propriamente baleias, mas sim golfinhos, são animais imensos que pesam até 5 toneladas e medem 9 metros de comprimento. Embora possam ser considerados minúsculos em comparação a cetáceos colossais como a baleia jubarte ou o cachalote, em termos de ferocidade, esse nadador agressivo se destaca como o governante da costa da Antártida. Com uma mordida poderosa e de uma força tremenda, coroada por dentes de até 10 centímetros de comprimento, esse golfinho semeia o terror em todas as espécies marinhas desse ecossistema gelado. Apesar de serem hostis a qualquer coisa que cruze seu caminho, as orcas são animais com habilidades sociais altamente avançadas, vivendo em grandes grupos de até 12 indivíduos. Esses grupos, também chamados de grupos, têm seu próprio dialeto distinto, comunicando-se por meio de vocalizações como cliques, assobios e pulsos, seja para socializar ou caçar. Da mesma forma, esses golfinhos também empregam uma ampla gama de linguagem corporal, incluindo batidas no peito, movimentos de cauda e pulos. Com habilidades de comunicação tão avançadas, é fácil imaginar a incrível coordenação que esses caçadores demonstram ao perseguir suas presas. Com exceção do gigantesco cachalote, praticamente nenhuma espécie nas profundezas consegue escapar desses predadores implacáveis e sincronizados. As orcas têm inúmeras estratégias de caça, adaptadas especificamente às suas presas e às condições. Isso aumenta sua taxa de sucesso e torna a fuga de um grupo essencialmente um milagre. Com um apetite insaciável, devorando até 150 quilos de carne por dia, o cardápio infinito da orca inclui peixes, lulas, pinguins, focas, aves marinhas e até baleias. Ao atacar os grandes cardumes de peixes que obstruem as costas da Antártida, as orcas trabalham em conjunto para garantir o sucesso da pesca. Normalmente, os golfinhos separam um grupo grande do cardume principal, usando seus grandes corpos e movimentos de cauda para arrebanhá-los. Esses ataques atordoam a maioria dos peixes desafortunados, e os caçadores gigantes aproveitam a oportunidade para matá-los rapidamente, engolindo-os de uma só vez. É claro que, durante todo o tempo da caça, as orcas estão em comunicação constante, limitando ainda mais as possibilidades de fuga de milhares de peixes que acabarão nas mandíbulas do rebanho. Embora a coordenação subaquática e as habilidades desses golfinhos gigantes em dizimar cardumes infinitos de peixes sejam impressionantes, uma das maiores demonstrações de engenhosidade e ferocidade ocorre acima da superfície, nas áreas costeiras, onde quilômetros de icebergs cobrem o horizonte. Lá, onde as focas descansam pacificamente após incontáveis mergulhos nas profundezas, as orcas demonstram uma de suas estratégias de caça favoritas. É claro que, antes mesmo de iniciar o ataque, os golfinhos usam seu poder de ecolocalização para localizar suas presas. Sem essa medida,
Com milhares de blocos de gelo flutuando na superfície, um ataque às cegas seria como procurar uma agulha em um palheiro. Com a foca no radar das orcas famintas, as orcas se coordenam em formação para iniciar sua estratégia de caça. Mergulhando para esmear a frente com seus enormes corpos, em um movimento circular, as caçadoras habilidosas criam uma onda artificial diretamente em direção ao que até então havia sido um local de descanso seguro para a jafoca. A cada ataque, o bloco de gelo, agora escorregadio e instável, oscila. Repetidamente, esses assassinos astutos repetem o ataque, desestabilizando ainda mais o refúgio da foca, até que o inevitável acontece. A presa atordoada, pesando mais de 400 quilos, cai na água, onde, apesar de ser uma nadadora prodigiosa, não tem chance contra essas feras ferozes, que pesam mais de 5 toneladas. Com a ajuda de suas temidas mordidas, as orcas desferem o golpe final na foca indefesa, e elas dividem os despojos. Depois de aterrorizar até mesmo as vítimas fora d'água, as orcas estão prontas para caçar uma das maiores presas da natureza. Embora as baleias jubarte possam ser 3 vezes maiores que as vorazes orcas, seus grupos de caça representam uma ameaça letal até mesmo para as maiores baleias jubarte. Com a ajuda de suas temidas mordidas, as orcas desferem o golpe final na foca indefesa, e elas dividem os despojos. Depois de aterrorizar até mesmo as vítimas fora d'água, as orcas estão prontas para caçar uma das maiores presas da natureza. Embora as baleias jubarte possam ser 3 vezes maiores que as vorazes orcas, seus grupos de caça representam uma ameaça letal até mesmo para as maiores baleias jubarte. Nesse cerco, as orcas chegam a se posicionar em cima da baleia para impedi-la de chegar à superfície e respirar. Se essa estratégia der certo, o cetáceo gigante, após horas de cerco e ataques incessantes por todo o corpo, não tem escapatória e acaba morrendo afogado. Com essa captura colossal, o grupo inteiro consegue se fartar, mesmo por vários dias. Após essa caçada, as orcas provam que nem mesmo as águas geladas dos confins da terra estão a salvo de sua mordida letal. Enquanto grandes grupos de orcas trabalham em perfeita coordenação para capturar presas enormes em uma única caçada, os indivíduos que vagam sozinhos por essas águas geladas geralmente se contentam com caçadas mais modestas. Os pinguins de Adélia são um item essencial neste cardápio de presas mais acessíveis. Medindo não mais que 75 centímetros e pesando em média 6 quilos, o pinguim de Adélia é um daqueles habitantes da Antártida que, contra todas as probabilidades, consegue sobreviver às condições mais adversas. Com plumagem azul escura nas costas e na cabeça, e barriga esbranquiçada, a aparência dessa espécie de pinguim é talvez um pouco mais discreta que a dos coloridos pinguins-rei. Talvez a característica mais marcante desta ave seja o anel branco ao redor dos olhos, que envolve os olhos pretos, uma combinação que lhe confere uma aparência peculiar. Apesar de menores que os pinguins-rei, os pinguins de Adélia não são nada desleixados quando se trata de mergulhar em profundidades. Essas aves compensam sua falta de habilidade de voo com incríveis habilidades de natação. Quando entram na água, os pequenos pinguins podem atingir velocidades de até 8 km por hora, graças aos seus corpos aerodinâmicos e ao poderoso impulso fornecido por suas nadadeiras. Para alcançar as vastas quantidades de peixes e crustáceos que a costa antártica abriga, o pinguim de Adélia é capaz de descer a profundidades de até 175 metros, onde, demonstrando sua grande agilidade e velocidade, pode capturar krill, pequenos peixes e até lulas. Como só consegue mergulhar por no máximo 3 minutos, o pequeno pinguim precisa fazer inúmeros mergulhos ao longo do dia. No entanto, antes de pular nas águas escuras e geladas, é melhor que esta ave marinha dê uma olhada ao redor, porque nunca se sabe quando
do que pareciam águas calmas, uma orca gigante emerge com a intenção de incluir o pequeno pinguim em sua dieta. Para evitar acabar no estômago de uma orca feroz, antes de mergulhar, os pinguins costumam dar algumas olhadas na superfície, procurando por sinais do predador voraz. Normalmente, as pistas de que o pássaro está na mira deste golfinho selvagem são uma barbatana inconfundível no horizonte, ou mesmo as vocalizações características que eles produzem enquanto planejam suas emboscadas. Embora em combate corpo a corpo com a baleia, os dóceis pinguins de Adélia não tivessem esperança de escapar com vida, quando este pequeno, em um de seus incontáveis mergulhos, é avistado por uma orca, ele dispara todos os seus alarmes e começa a nadar freneticamente, fugindo das mandíbulas do predador. Nessa perseguição, o pequeno não desiste facilmente e, correndo pela água a toda velocidade, encontra seu refúgio seguro na superfície. E se você não conseguir alcançá-lo, os pequenos buracos sob o gelo polar também são um esconderijo perfeito, onde esse assassino dificilmente o encontrará. Durante a estação quente da Antártida, quando o termômetro marca agradáveis 2 graus Celsius negativos, os pinguins de Adélia, que conseguiram sobreviver ao apetite voraz das orcas, se reúnem em praias rochosas para a temporada de reprodução. Nessas áreas, onde podem encontrar abrigo do vento gelado entre as fendas e penhascos, as aves reprodutoras encontram o lugar perfeito para depositar seus ovos. Ao contrário dos pinguins-rei, que não constroem um ninho para seus futuros filhotes, os machos desta espécie se dão ao trabalho de improvisar um abrigo rudimentar com algumas pedras. Este ninho, embora não muito elaborado, evita que os ovos se molhem e os mantém relativamente isolados de baixas temperaturas e predadores. Com os machos construindo o ninho, as fêmeas chegam à praia e o cortejo tem início. Aqui, os machos quebram o silêncio profundo da costa com seus chamados guturais, além de se exibirem com movimentos de cabeça e fortes batidas de asas. Embora o cortejo possa atrair-se na atenção das fêmeas, o que realmente influenciará sua decisão de aceitar ou não um pretendente serão os presentes que o macho lhes der em forma de pedras. Durante a reprodução dos pinguins de Adélia, a quantidade e o tamanho das pedras que o pretendente apresenta à fêmea são uma indicação clara de sua habilidade em construir um bom ninho para futuros filhotes. Assim, a fêmea inteligente escolherá o macho que se mostrar mais adequado para cuidar de seus ovos. Até milhares de casais reprodutores podem se reunir nessas praias, onde as danças de cortejo ocorrem por toda parte e os machos, ávidos por atrair uma fêmea, apresentam suas pedras. Em alguns casos, como acontece com outras espécies, os pinguins de Adélia se envolvem em relações homossexuais, nas quais alguns machos jovens se cortejam e presenteiam uns aos outros com suas pedras. Acredita-se que esse comportamento seja uma forma de prática para as temporadas de acasalamento seguintes. Terminado o período de incubação e com o nascimento dos filhotes, os dias de verão vão lentamente chegando ao fim para os pinguins. Com a aproximação do inverno, as águas onde antes mergulhavam para caçar transformaram-se numa espessa camada de gelo, o que significa que terão que fazer uma longa jornada até águas abertas. Nessa jornada, atravessarão um deserto branco e inóspito para, mais uma vez, alcançar áreas com presas abundantes e um clima um pouco mais ameno. À medida que este bando de pinguins desaparece no horizonte branco junto com seus filhotes, outras colônias não têm tido tanta sorte com sua reprodução. Embora os pinguins sejam pais dedicados, que protegem seus ovos e filhotes de ameaças como gaivotas, skuas e skuas, algumas colônias têm o azar de escolher uma praia onde os gigantescos elefantes marinhos do sul aportam. Quando esses gigantes machos de quase 4 toneladas pousam, nenhum obstáculo pode detê-los.
E muitas colônias dessas aves incapazes de voar pagam o preço, vendo os mamíferos destruírem tudo em seu caminho, incluindo seus ovos, e até mesmo esmagando espécimes adultos. No entanto, o elefante marinho não faz isso como método de intimidação ou predação. Em um dos poucos avistamentos deste mamífero colossal em terra, esta enorme fera desembarcou para reivindicar a praia como sua. Poucos dias após a chegada dos elefantes marinhos, o motivo de seu desespero para reivindicar esses domínios fica claro. Dezenas de fêmeas retornam de uma longa jornada de milhares de quilômetros nas profundezas, onde passaram meses se alimentando, preparando-se para a temporada de reprodução. Com até 100 fêmeas aglomeradas na praia, o macho está mais do que ansioso para iniciar a cópula com cada uma delas, em uma das maiores demonstrações de poligamia da natureza. No entanto, há um pequeno problema. Com 11 meses de gestação, as fêmeas estão prestes a dar à luz. O elefante marinho macho terá que esperar algumas semanas após dar à luz e receber cuidados maternos para ver como as fêmeas de seu numeroso harém, uma por uma, entram no cio. No entanto, mais notícias estão por vir para o elefante marinho, pois outro macho, sem nada a esconder, chega com as mesmas intenções de tomar conta do local e assumir o controle de seu harém. Quando duas dessas criaturas cruzam seus caminhos, uma batalha de proporções inimagináveis está prestes a começar. Para intimidar o oponente, os rugidos desses gigantes podem ser ouvidos a quilômetros de distância, quebrando o silêncio habitual que reina nesse ecossistema tranquilo. A cada passo dos mamíferos, o chão treme e as fêmeas se reúnem para testemunhar o combate. Cada macho, numa demonstração de força, levanta a cabeça e o pescoço para parecer ainda maior. Além disso, como método de intimidação, os gigantes mostram seus enormes dentes, dando um último aviso antes do início do confronto. No entanto, com um grande harém em jogo, nenhum dos contendores está disposto a recuar, e a batalha começa. Usando seus corpos gigantescos como arites, os machos se atacam com uma força tremenda, e seus longos dentes caninos mordem rapidamente. Cada golpe produz um som chocante que pune o oponente e o aproxima da rendição. Ambos os machos, na tentativa de encerrar a batalha, miram suas poderosas mordidas diretamente na probóscide do rival, buscando causar um ferimento letal. Após vários minutos de batalha feroz, o macho mais ferido decide abandonar suas intenções de estender sua linhagem e deixa a praia, cedendo a posse ao novo governante. Embora o grande elefante marinho saia vitorioso deste duelo, ele não pode declarar vitória até que seu trabalho esteja concluído. Então ele deve observar pacientemente a praia, defendendo seus limites de outros forasteiros que querem tomar conta de seu invejável harém. Os dias passam e as primeiras fêmeas entram em trabalho de parto, trazendo ao mundo bebês grandes e delicados, pesando mais de 30 quilos. Nas próximas semanas, as novas mães terão que cuidar de seus filhotes, já que as praias de reprodução costumam ser extremamente caóticas, com dezenas de fêmeas amontoadas em um pequeno espaço e um macho colossal, até 5 vezes maior que as fêmeas, se movendo e esmagando tudo em seu caminho. Ao longo das semanas de amamentação, os bezerros aumentam de tamanho exponencialmente, atingindo um peso de mais de 100 quilos com apenas 1 mês de idade. Durante esse mesmo período, as mães dedicadas perdem quase todas as suas reservas de gordura, que passam para seus pequenos filhotes na forma de leite nutritivo, com os recém-nascidos já com tamanho adequado e as fêmeas entrando gradualmente no cio. O macho dominante na praia observa seus esforços começarem a dar frutos. Em uma tarefa extenuante, mas também prazerosa, o gigantesco elefante marinho estende sua linhagem através das dezenas de fêmeas que escolheram sua praia como local de reprodução. Com o trabalho concluído e os níveis de testosterona altíssimos após passar longas semanas protegendo a praia,
o elefante marinho zarpa em direção às águas geladas, onde terá a tarefa de recuperar toda a sua gordura perdida após um longo jejum. Aqui, as águas profundas da Antártida são o lugar ideal, já que a abundância de peixes, crustáceos e lulas é um banquete para este grande mamífero. Assim como a voraz orca usa seu senso de ecolocalização para localizar suas presas, o elefante marinho não fica para trás, usando seus bigodes sensíveis para detectar grandes cardumes de peixes ou lulas gigantes a mais de 1.000 metros de profundidade. Enquanto esta foca gigante já está se preparando para a próxima temporada de reprodução, devorando enormes quantidades de comida para se preparar para as grandes batalhas na praia. Neste ecossistema selvagem, nem mesmo este macho todo-poderoso está fora do alcance dos monarcas da cadeia alimentar marinha. Embora um enorme elefante marinho possa representar um desafio formidável para uma orca solitária, um grupo de orcas é mais do que suficiente para subjugar até mesmo os espécimes mais ferozes. Assim, na próxima temporada de reprodução, um novo macho provavelmente emergirá como o governante da praia, espalhando seus filhotes entre centenas de fêmeas. Nas mesmas águas de onde o elefante marinho emergiu para sua última incursão na praia, dezenas de cetáceos pretos e brancos podem ser avistados à distância. Mas, desta vez, não são as temidas orcas. As águas antárticas, além de abrigarem o predador mais perigoso dos mares, também abrigam os majestosos e menos temidos golfinhos escuros. O golfinho escuro é um cetáceo pequeno, porém robusto, com aproximadamente 180 centímetros de comprimento e 75 quilos de peso. Observando a perda de aparência desses nadadores, é fácil adivinhar de onde vem seu nome. Colorido em vários tons de preto e cinza, com exceção da parte inferior branca, este mamífero se camufla perfeitamente nas águas escuras da Antártida. As habilidades aquáticas dessas criaturas são simplesmente surpreendentes, mesmo em um habitat repleto de nadadores prodigiosos como a Antártida. Os golfinhos do crepúsculo são capazes de atingir velocidades de até 10 metros por segundo, o que equivale a cerca de 36 km por hora. Embora esses mamíferos marinhos sejam famosos por navegar em águas rasas, eles não têm problema em mergulhar até 130 metros abaixo da superfície. Sua dieta consiste principalmente de uma grande variedade de peixes e crustáceos. Entre as presas favoritas desses golfinhos estão o carapau, a anchova, o peixe-lanterna e o bacalhau vermelho. Imitando seus parentes distantes, as orcas, esses cetáceos também tendem a trabalhar juntos na pesca. Os golfinhos do crepúsculo se organizam em grandes grupos de mamíferos para perseguir numerosos cardumes de peixes. É claro que, para localizar esses banquetes gigantescos de milhares de peixes, eles usam seu avançado senso de ecolocalização por meio de seus assobios. Com grandes cardumes de peixes à vista, eles frequentemente se aproximam de seus alvos um por um, circulando lentamente. Para atrair esses cardumes, costumam usar seus corpos robustos, sibilando para assustar os peixes e até mesmo sua barriga branca para refletir a luz do sol sobre suas vítimas assustadas. Aos poucos, os caçadores habilidosos conseguem encurralar suas presas, muitas vezes trazendo-as para a superfície, onde a superfície representa uma barreira natural impenetrável. Aqui, os golfinhos começam seu banquete, atacando com seus bicos curtos, perfurando os cardumes. Nesse ponto, seus dentes pequenos e cônicos desempenham um papel central, impedindo que suas presas escorregadias escapem. Um espécime adulto pode ter até 122 dentes. Mas a notícia do trabalho eficiente dos golfinhos escuros se espalhou rapidamente, e visitantes inesperados logo começaram a chegar. Focas, peixes grandes e até aves marinhas aproveitam a oportunidade para aproveitar os esforços dos golfinhos e ganhar uma parte do que eles saquearam. Como a presença de aves marinhas costuma ser bastante inconveniente para as estratégias de pesca desses mamíferos,
Eles geralmente optam por caçar em maiores profundidades, onde albatrozes, andorinhas do mar e gaivotas não representam um incômodo com seus bicos curiosos. Mas caçar não é a única coisa que os golfinhos do crepúsculo fazem juntos. Esses cetáceos se caracterizam por serem altamente sociáveis, às vezes vivendo em grupos de até centenas. Esses grupos são geralmente bastante fluidos e não possuem padrões migratórios definidos, mas viajam por grandes áreas de até milhares de quilômetros quadrados. Para esses nadadores dóceis, a chave para uma coexistência harmoniosa está na comunicação. Graças às suas habilidades de ecolocalização, eles se comunicam por meio de cliques, assobios e pulsos. A linguagem corporal, por meio da postura e do cuidado mútuo, também fortalece o vínculo dentro do grupo. Quando os golfinhos do crepúsculo não estão pastoreando grandes cardumes, nadando pacificamente a centenas de metros de profundidade ou socializando com seus semelhantes, provavelmente estão realizando seus famosos saltos. O repertório de acrobacias desses ágeis cetáceos inclui inúmeros truques, incluindo saltos impecáveis, cambalhotas barulhentas, saltos corcunda e até mesmo saltos de cabeça. Essas elaboradas exibições acrobáticas, além de servirem como entretenimento para os golfinhos, desempenham funções importantes na socialização, caça, vermifugação e até mesmo proteção contra predadores. E por falar em predadores, o fato de ambas as espécies serem golfinhos não os tira do radar da voraz orca. Pesando até 50 vezes mais, as orcas veem os golfinhos negros como presas acessíveis que podem dilacerar com apenas uma mordida. Fisicamente sobrecarregados pelas forquilhas, os golfinhos escuros frequentemente buscam refúgio em águas mais rasas para escapar desses predadores selvagens. Nessas áreas mais próximas à costa, os ataques vindos de baixo ou dos lados são muito menos frequentes. Então, os ferozes caçadores precisam elaborar uma nova estratégia para capturar seus parentes próximos. Da relativa segurança dos golfinhos escuros em águas rasas a alguns milhares de quilômetros ao sul, onde o gelo perpétuo cria um horizonte cheio de blocos de gelo, grupos de focas caranguejeiras estão dando uma pausa em outra rotina exigente que vivem no meio da inóspita Antártida. Pesando até 300 quilos e medindo mais de 2,5 metros de comprimento, esses mamíferos frequentemente povoam as costas antárticas. São as focas mais comuns neste continente branco, com vários milhões de indivíduos, e seus bandos podem chegar a milhares, lotando praias e vastos campos de gelo. Graças a uma espessa e quente camada de gordura e a densa pelagem, esses pinípedes marinhos conseguem habitar quase todo o continente, ocupando até mesmo áreas a poucos quilômetros do gelado Polo Sul. Apesar do nome, as focas caranguejeiras não comem caranguejos. Com mais de 400 milhões de toneladas de krill saturando o Oceano Antártico, elas não têm problema em atingir sua cota diária de cerca de 20 quilos desses crustáceos. É claro que, para esses mamíferos, o alimento não cai do céu, então eles precisam procurá-lo nas águas geladas. Embora possam mergulhar a profundidades de mais de 400 metros, na maioria de suas pescarias, eles só alcançam cerca de 30 metros. Ali, grandes cardumes de krill se concentram em um mar de crustáceos ricos em gordura. Exatamente o que eles precisam para sustentar seus corpos gigantescos. Assim como as focas leopardo e as baleias jubarte, as focas caranguejeiras também possuem um sistema digestivo especializado para devorar krill. Desta vez, presas afiadas funcionam como peneiras para separar os crustáceos da água. Embora o krill represente até 95% de sua dieta, pequenos peixes e lulas ocasionalmente complementam sua dieta. A combinação de um corpo grande com dentes afiados e a capacidade de nadar a até 25 km por hora os torna excelentes caçadores das profundezas. Apesar de sua aparência lenta e desajeitada, as focas caranguejeiras
são extremamente ágeis na água e, insuperáveis pelas baleias jubarte, são capazes de dar saltos impressionantes acima da superfície. Após um dia bem-sucedido de pesca, as focas caranguejeiras emergem das profundezas diretamente em direção aos blocos de gelo mais próximos. Ao pousar na superfície, as focas caranguejeiras avançam com seu característico andar serpenteante, alternando entre retrações das nadadeiras e ondulações da barriga. Essas caminhadas pós-pesca costumam ser uma forma de se reconectar com o restante do grupo. Os caranguejos são de longe as espécies mais gregárias entre os focídeos. Embora criem laços muito fortes com outras focas, muitas vezes vivendo pacificamente em grandes grupos de até milhares, sua relação com outras espécies de focas é, no mínimo, complicada. Embora o habitat das focas caranguejeiras geralmente não coincida com o das focas de Weddell, conflitos surgem ocasionalmente pelo controle de buracos de respiração no gelo. Nesses locais, as focas caranguejeiras demonstram sua ferocidade afugentando as focas de Weddell, maiores, porém menos agressivas. No entanto, a situação se inverte quando o adversário é uma foca leopardo intimidadora, que, fazendo jus à sua aparência felina, ataca as focas caranguejeiras. Apesar de seu grande porte, as focas leopardo as superam em número e ferocidade. Portanto, sabendo que suas chances de sobrevivência contra um inimigo tão formidável são limitadas, as focas caranguejeiras frequentemente veem a fuga como sua única esperança. Embora alguns adultos consigam viver para contar a história de uma briga com uma foca leopardo gigante, para os filhotes a história geralmente tem um final diferente, com o leopardo implacável devorando o pequeno focídeo. Graças a esses predadores temíveis, os filhotes de foca caranguejeira têm uma alta taxa de mortalidade de até 80% no primeiro ano. Como resultado dessa relação predador-presa, na qual as focas caranguejeiras claramente sofrem o impacto, é comum encontrar cicatrizes significativas ao redor das nadadeiras de espécimes jovens. Ferimentos na garganta e na mandíbula de machos adultos, por outro lado, costumam resultar de batalhas incessantes por direitos reprodutivos. Embora esses mamíferos tendam a ser extremamente sociáveis na maior parte do ano, quando há uma fêmea envolvida, toda essa gentileza é deixada de lado. Os predadores de topo desse ecossistema feroz geralmente não deixam rastros de seus ataques às focas caranguejeiras. Quando as orcas avistam um desses focídeos, o veredito já foi dado, e o cetáceo sanguinário acaba devorando a colossal e, neste caso, indefesa foca. Das praias, geladas repletas de milhares de focas caranguejeiras, a centenas de quilômetros mar adentro, surge uma criatura que rompe as fronteiras conhecidas entre natureza e ficção. 600 vezes maior que uma foca caranguejeira, 50 vezes maior que uma orca e 4 vezes maior que um cachalote gigante. Com quase 200 toneladas, a baleia azul é o maior animal do mundo. Este gigante indiscutível dos mares é um desses visitantes que viaja milhares de quilômetros para fazer da Antártida seu lar por alguns meses. Motivado pelas mesmas intenções de sua parente próxima, a baleia jubarte, este mamífero colossal, após uma longa jornada, parte para desfrutar das águas infinitas repletas de krill. Claro, tudo isso em uma escala 1000 vezes maior do que a de outras criaturas selvagens da Antártida. Para alimentar um corpo de até 30 metros de comprimento, esse cetáceo precisa consumir, em média, 4 toneladas de krill por dia, o que daria aproximadamente 40 milhões desses crustáceos. Ao contrário das orcas e dos golfinhos, que usam suas habilidades de ecolocalização para localizar suas presas, as baleias azuis tendem a confiar mais em sua memória e conhecimento de suas áreas de migração. Com adultos chegando a atingir 90 anos de idade,
Algumas baleias conhecem essas águas como a palma da mão. Além de seu aguçado senso de direção, essa nadadora tem uma capacidade impressionante de detectar mudanças na salinidade da água, permitindo-lhes navegar até suas presas desejadas. Enquanto outros predadores marinhos planejam estratégias meticulosas para engolir milhões de krill com suas mandíbulas, a baleia azul, aproveitando seu enorme tamanho, investe contra os cardumes a toda velocidade com sua boca gigantesca aberta. Instantaneamente, mais de 200 toneladas métricas de água correm para dentro da baleia, juntamente com vastas quantidades de crustáceos. Como baleia de barbatanas, o próximo passo é filtrar o alimento usando suas enormes barbatanas. Com a ajuda de uma bolsa gigante na garganta e na língua, elas expulsam todo na água, deixando milhões de krill nutritivos em suas barbatanas, prontos para serem engolidos. É claro que um único ataque não será suficiente para satisfazer o apetite voraz de uma fera dessas proporções. Então, ela terá que atacar os bancos de krill novamente. Esses mergulhos para a alimentação geralmente duram cerca de 15 minutos. Embora, se a situação exigir, os cetáceos possam permanecer em profundidades por até meia hora. Enquanto esses banquetes gigantescos geralmente ocorrem a cerca de 100 metros abaixo da superfície. A baleia azul pode descer a profundidades de até 500 metros para completar sua exigente cota de alimentação. Enquanto orcas e golfinhos tendem a viver em grandes grupos, a baleia azul é mais parecida com o igualmente gigante cachalote, levando uma vida solitária, sem outra companhia além do silêncio das profundezas. No entanto, de tempos em tempos, esse silêncio profundo é quebrado, pois, como todos os cetáceos, eles emitem chamados ensurdecedores. Embora não utilizem o sentido de ecolocalização para caçar, ele é uma ferramenta útil para navegar nas profundezas escuras do Oceano Antártico. Essas vocalizações, na forma de pulsos, gemidos ou lamentos, podem ser ouvidas a até 1.600 quilômetros de distância. Um grito que é apenas um pequeno exemplo da majestade desta espécie. Assim como a baleia jubarte, a maioria das baleias azuis faz da Antártida seu lar por apenas alguns meses. Durante esses meses, elas se alimentam para a temporada de reprodução a milhares de quilômetros do Equador, onde os machos competem com outros competidores pelas fêmeas mais robustas. Curiosamente, o órgão reprodutor de uma baleia azul macho pode medir até 3 metros de comprimento, sendo o mais proeminente de todo o reino animal. Enquanto milhares de baleias azuis migram todos os anos para os confins da Terra, na Antártida, para desfrutar da abundância de alimentos e de um ecossistema perfeito para seu estilo de vida pacífico. Alguns espécimes não conseguem retornar aos trópicos durante a temporada de reprodução. Ou, pelo menos, não se as orcas conseguirem impedir. Apesar de seu tamanho abismal, nem mesmo o maior animal do planeta consegue escapar do apetite voraz das orcas, que se coordenam. Trabalhando em equipe, grandes grupos desses golfinhos conseguem coletar uma presa que pode durar meses. Embora indivíduos feridos e filhotes sejam sempre o alvo principal, esses habilidosos caçadores marinhos são capazes de abater até os adultos mais robustos e saudáveis. Embora grandes grupos de orcas representem uma ameaça latente para as baleias azuis, estão longe de ser o maior perigo que a espécie enfrenta. Enquanto em 1926 estimava-se que existiam 140 mil baleias em todo o mundo, em 2018 sua população era estimada em apenas 25 mil. Tudo isso é resultado da caça às baleias, agora proibida, que caçava brutalmente essas criaturas majestosas por sua gordura. Embora a espécie tenha mostrado sinais de recuperação desde a proibição, a poluição da água, as colisões de barcos e as mudanças climáticas continuam a representar desafios significativos para sua sobrevivência. Embora a Antártida permaneça praticamente intocada pela atividade humana atualmente, os efeitos das mudanças climáticas estão lentamente afetando o continente ainda branco.
Em 2022, foi registrado um dos invernos mais quentes já registrados em um mundo tradicionalmente congelado. Embora as temperaturas médias devessem ficar em torno de menos 50 graus, elas só chegaram a menos 10 graus. Este aquecimento acelerado do Polo Sul afeta diretamente o estilo de vida de cada um de seus habitantes selvagens. Com o derretimento da camada de gelo da Antártida, as focas leopardo e caranguejeiras não têm mais acesso aos vastos horizontes, repletos de blocos de gelo onde costumam caçar, sendo forçadas a migrar mais para o sul, onde seu habitat está cada vez mais reduzido. Para os pinguins-rei e os pinguins de Adélia, as mudanças nas correntes oceânicas causadas pelo derretimento das calotas polares podem fazer com que as águas antes repletas de peixes se tornem um habitat hostil e austero, incapaz de sustentar a vida de suas numerosas colônias. A pequena andorinha do mar Ártica também não está imune aos estragos do aquecimento global no que, para ela, é um habitat temporário. Com a competição cada vez mais acirrada por recursos escassos, a Antártida pode gradualmente se tornar um lugar hostil para esse migrante incansável, que precisará de muito mais do que dias ensolarados para se motivar a embarcar nessa jornada. Nem mesmo o predador mais formidável do mundo está imune aos efeitos das mudanças climáticas. Assim como a base da cadeia alimentar é afetada pelo aumento das temperaturas e pela consequente elevação do nível do mar, o que hoje é um oceano de presas abundantes para os forcados pode, em poucos anos, tornar-se um habitat inóspito, inadequado para seu estilo de vida como predadores de topo. Embora as mudanças climáticas estejam causando danos enormes ao ecossistema da Antártida, a boa notícia é que ainda temos tempo para reverter essa tendência e preservar o continente branco como um refúgio congelado para seus habitantes selvagens. Se você gostou deste vídeo, deixe um like. Isso nos ajudará a continuar crescendo e a ajudar mais pessoas a aprender sobre as histórias das criaturas selvagens da Antártida. Não se esqueça de deixar seu animal favorito na seção de comentários e, se quiser ajudar a preservar esse destino mágico no extremo sul, você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam se juntar a essa causa. Vejo vocês no próximo vídeo com mais histórias da vida selvagem.